Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de Deus. Entender o nosso propósito, entender que a nossa vida não é dirigida e nem pode ser dirigida por nossa expectativa, pois ela não conduz à vontade de Deus. Precisamos olhar o que Deus deseja de nós. Temos a situação, por exemplo, da nação de Israel. Ela esperava o Messias, desejava o Messias, que iria libertar do jugo romano. E ela buscava esse Messias. Mas o que Cristo veio fazer? Qual era o propósito de Cristo nisso tudo? Isto que a gente precisa entender e compreender. Lá em Mateus 12, 15 ao 21, diz assim: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. O que a gente precisa entender é que isto é o que o povo de Israel esperava, o Messias que fosse restaurar o reino e libertar do jugo romano. Mas o que Jesus veio como Messias? Ele se fez de maneira pública, tanto que ao ponto, quando a gente lê o aspecto, por exemplo, de João Batista, que pergunta se ele era aquele que deveria vir, porque João Batista esperava também o Messias, aquele que fosse libertar do jugo romano. Ele não compreendeu a princípio o ministério de Jesus. Ele que poderia, vamos dizer assim, se autoproclamar, fazer esse Messias e fazer tudo o que precisava para realizar com o Messias, ele não o fez, porque ele escolheu a vontade do Pai, o realizar a vontade do Pai. De maneira como fala no final, para que se faça vencedor o juízo. Qual é o propósito e a vontade de Deus? Restaurar o homem a Ele. Foi este o propósito, foi essa a vontade de Deus com relação a Cristo. Para que ele fosse a oferta, para que ele fosse o sacrifício que pudesse nos conduzir a Deus, a restaurar a comunhão com Deus. A sua oferta, a justiça de Deus se cumpriu ali naquela cruz, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos reconciliados. O que nós precisamos entender e compreender é que disto se trata o aspecto do ministério de Jesus, não que ele virá com poder e com glória, e voltará, e será visto por todos, e todo joelho se dobrará diante dele. Mas o que nós precisamos entender é que nem sempre as nossas expectativas são atendidas segundo aquilo que pensamos. Nós precisamos aprender a olhar e a ver as coisas segundo a perspectiva de Deus, segundo o propósito e plano de Deus. Se nós fizermos assim, viveremos na plenitude da vontade de Deus. Não se trata da nossa vontade, não se trata do nosso querer e nem do nosso desejo, mas de nos submetermos, ou melhor, aprendermos a nos submeter a Deus para que a gente viva segundo a sua vontade e não segundo o pensamento natural. Não andarmos neste mundo segundo o pensamento que é animal, que é demoníaco, e que nos afasta do propósito e do plano de Deus. Nós na cruz, com Cristo, nós morremos para a natureza humana, para vivermos segundo a natureza espiritual, segundo a vida de Deus, segundo o novo coração, segundo a imagem do Filho, da imagem de Cristo que fomos criados, para que revelemos o nosso Deus ao mundo e vivamos neste mundo como filhos de Deus. Por isso, não se trata do que nós desejamos, nem de nossas expectativas, mas de nos submetermos à vontade de Deus e vivermos segundo a perspectiva dele,
fazendo a obra que Ele nos chamou para fazer, que é revelarmos o seu nome, revelarmos a sua vida, revelarmos o seu reino neste mundo, andando de forma a expressar os valores eternos do reino de Deus, a revelarmos as virtudes de Deus no mundo. A gente precisa entender isso. Precisamos compreender estas coisas e precisamos nos submetermos à vontade de Deus, para sermos o instrumento, a expressão de sua vontade no mundo. E para que essa vontade opere em nós e através de nós, alcançando pessoas, levando-as ao conhecimento de Deus, que a gente possa crescer, amadurecer, compreender estas coisas e nos sujeitarmos ao nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.